Eu estou de volta, sou eu, Heleno Lopes, advogado. Hoje é o dia 8 de março de 2023. Dia dedicado às mulheres de todo o mundo, senhoras mulheres, minha mãe que já está lá no céu, minha Nossa Senhora Mãe de Jesus, rogai por nós, né, mãezinha? Só falta no calendário o dia do homem, né? Aliás, também falta o dia do branco, que nós temos o dia da mulher, o dia dos travestis, dia da consciência negra, dia da abolição da escravatura, feriado do Ceará, dia 25 de março, que é sábado, dia 13 de maio, abolição da escravatura, dia da consciência negra, mas não tem nada do povo do homem, né, pessoal? Nem nada do branco. Vamos ver se vocês voltam o projeto aí para ajudar a gente, rapaz. Eu não sei nem se eu sou branco, rapaz. Aliás, eu tenho muitos amigos negros, pardos, homossexuais, tudo é igual, todo mundo é igual, pessoal, tá bom? Esses homossexuais não são iguais para o Irã, que manda matar os homossexuais, para a própria Nicarágua, que na ditadura do Somoza também fazia isso, para o pessoal do Catar, eu não sei se na China também, né? O Catar, eu tomei conhecimento por causa da Copa do Mundo, né? Bom, pessoal, olha bem. Vamos começar aqui uma coisa. Hoje eu estava assistindo a uma live, o cara fazendo comparação dos governos. O governo atual, que eu acho que não é governo, é uma esculhambação, está mais profundo nas coisas absurdas que o tempo do Sarney, que o tempo do Fernando Henrique Cardoso, o toma lá da cá, né? Veja que ridículo. Anteontem, eu não disse ontem porque eu não sabia, não tinha visto nada. O resultado. Vamos dar permanência ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que não tem nada com o Sérgio Kubitschek, porque ele, se for retirado do governo, vamos perder os votos do Congresso dos parlamentares da União Brasil. Muito bem, né? A improbidade administrativa é aplaudida pelo presidente da República, como se isso não bastasse. Querem ressurgir aquelas rachadinhas suposta rachadinha do Flávio Bolsonaro. Mas deviam saber que aquele tal de André Siciliano, que foi presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, ao tempo do Flávio, enquanto o Flávio era 2 milhões só de rachadinha, suposta, né? Supostamente também o somatório do presidente da Assembleia era de 60 milhões de reais, ninguém fala nada. É ridículo também saber que o toma lá da cá, que foi do governo do Sarney, o poder mais ilegítimo que houve no Brasil, aliás, igual do Lula. O Lula é o presidente mais ilegítimo do país. Todo mundo sabe por quê. Ele não foi eleito, não. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Não se pode confundir escolha com eleição. Entendeu? Não se pode. Todo brasileiro sabe disso. O mundo todo sabe disso. Todo mundo sabe que ele vive dizendo os dois assim, ele dizendo que foi absolvido em 26 processos e na outra de primeira. Mentiroso! Você só não foi condenado em 3 porque não foi julgado, nenhum deles. Mas foi condenado em 23 processos como corrupto, lavador de dinheiro, em todas as instâncias, inclusive o Supremo, todo mundo sabe disso. Depois é que o Supremo modificou tudo. O Sérgio Moro sabe, nós que assistimos aos interrogatórios do Lula e depoimentos das testemunhas, nós sabemos de tudo, de andar, e o mundo todo sabe disso. Não adianta querer esconder. Agora veja outra coisa.
Agora mesmo ele descaradamente oferece 60 milhões para os deputados retirarem seus nomes da CPI mista, CPI que é do Congresso Nacional, uma CPI mista, para evitar a investigação da participação do ministro da Justiça Flávio Dino, dele, Lula e de muitos do governo federal na violência acontecida no dia 8 de janeiro. Que todo mundo sabe que o pessoal que invadiu tinha vermelho por dentro e apenas a bandeira verde e amarela para enganar os patriotas. Todo mundo sabe disso, tá bom? Isso é mais do que improbidade administrativa, tá bem? Foi registrada a presença do excelso ministro Alexandre Moraes com a ministra Rosa Weber, que é presidenta do Supremo Tribunal Federal, ao presídio onde se encontram os presos no dia 8 de janeiro. Foi dito que eles não visitaram as mulheres, visitaram só a parte masculina, que era na Papuda. A Colmeno foi visitada. Agora veja uma coisa. Lá foi dito que o ministro prometeu individualizar a situação penal de cada um daqueles indiciados. Pessoal, eu acho ridículo a gente ouvir, porque se você der uma lida nos artigos 20 a 27, se não me engano, da lei de abuso de autoridade, essa lei não vale para ninguém, só vale mesmo para os juízes de primeiro grau, pelo que eu vejo, né? Essa lei, ela modificou, ela deu uma redação muito ampla ao artigo 350 do Código Penal, que tratava do abuso de poder. Essa lei 13.869 de 2019. Essa lei, ela não é respeitada pelo excelso ministro Alexandre Moraes, pelos seus pais que confirmam, e o pior, nós temos aí essas tentativas até de corrupção, de agraciamento, porque vocês acham que não é crime. Vamos botar aqui um juiz, porque vamos ver se um juiz vai convidar lá para os Estados Unidos, com empresários patrocinando hotel, deputados, só o juiz. O juizinho com certeza vai ser processado criminalmente. Ou, pelo menos, afastado do cargo por alta improbidade, alta falta de decoro, e depois o indiciamento criminal, que pode ser uma corrupção passiva, né? Vamos dizer assim. Por que passiva? Porque vocês sabem que, esse é o meu ponto de vista, eu estou dando meu ponto de vista, que eu sou estudante de direito há muitos anos, e com essa esculhambação da lei e desses bandidos que estão tomando conta da nação, eu já não sei mais de nada. O artigo 317 do Código Penal, ele trata da corrupção no meu entendimento passiva. E o artigo 333 da corrupção ativa. Ora, ministros foram convocados lá para Nova York para pregarem a democracia em hotel de luxo, vinho de R$5.000 a garrafa, diária de hotel de 5, 6 mil para cada um, tudo por empresários. Alguns, né? Não foram todos ministros não, né? Aí eu pergunto, será que isso aí não é crime, pessoal? Meu ponto de vista seria uma espécie de corrupção indireta, visando a ter vantagens ilícitas junto à corte. Agora vem uma coisa, eu estava ouvindo desculpe aí, o Thiago Pagnato, da Jovem Pan, ele é muito metido a saber direito, e sabe uma coisinha e sabe explicar, mas ele faz uma confusão entre as palavras parcialidade e imparcialidade. Não, o juiz imparcial não pode dirigir um processo. É errado. O juiz tem que ser imparcial, ou seja, ele não pode ser
pendente, não pode ser parcial. Ele não pode decidir em favor de fulano ou ciclano por conveniência própria, propina ou coisa que o valha. Olha, o artigo 317 do Código Penal, e eu quero só ressalvar isso para o Thiago Magnato, ele estava explicando isso, mas não explicou o que é mais ou menos essa regra, o que é a concussão do artigo 316 do Código Penal e muito menos do artigo 319 que trata da prevaricação. Se o artigo 317 é motivo de corrupção passiva pela autoridade, aí eu chego a dizer, e eu entendo de modo diverso. Ele entende que o Lula, como suposto, do meu ponto de vista, presidente da República, para mim não é, se ele é autoridade pública e corrompe ou tenta corromper colegas subordinados ou de mesma série, mesma altura de poder, ele acha que não é prevaricação, aliás, não é corrupção. Eu entendo que é. Eu entendo. Por quê? Porque isso aí não está definido. Você diz corromper a autoridade pública, tal. Esse crime de corrupção do artigo 317, assim como o do artigo 316, eles têm a característica de serem crimes que se consumam mesmo sem se exaurirem. O que é isso que o entendimento da lei faz ver? É o seguinte: chama-se crime consumado aquele que o agente conclui a sua prática. É o artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Define-se o crime. 1. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir o que é o dolo eventual. Mas o caráter da corrupção passiva e da concussão, eu acho que deve estar no dolo eventual, porque ele se consuma sem o pagamento da promessa feita por quem corrompe. Então eu chego e digo assim: doutor Alberto, você é servidor aqui, eu vou lhe dar tanto amanhã para você agilizar isso mais. Roberto recusa. Mas o crime de corrupção ativa já se consumou, artigo 333 do Código Penal, porque não chegou a se exaurir. Mas vamos dizer, rapaz, o Roberto, não, rapaz, depois tu traz esse dinheiro. O crime já se consumou no momento em que o servidor aceita a prática de corrupção com a promessa de ser pago depois, ou ser feito um favor depois. Ou fulano, eu vou dar emprego para o teu filho se você praticar o mato assim para mim. Então essa corrupção, ela se chama o crime que se consuma antes de se exaurir, ou seja, antes de completar da vontade do corruptor e do corrompido. Quando se trata de corrupção ou de compulsão, atribui ao juiz da causa, não é preciso nem ser que só que ele pode caçar o mandato, é um deputado, é isso e aquilo. Vamos dizer que a denúncia tenha sido exibida, o deputado seja acusado de corrupção. O que diz o artigo 92, inciso 1º do Código Penal, inciso B, 2º, parágrafo único? Diz o seguinte: que o juiz, como pena acessória bem fundamentada, pode caçar o pátrio poder. O cara é pai, caçar o pátrio poder filho, se a condenação for por crime envolvendo a criança
E se for por servidor público e a condenação for superior a 4 anos, por crime comum. Se for por crime em razão do cargo, basta apenas ser de 1 ano ou mais de reclusão para o juiz cassar o mandato eletivo, está lá escrito o mandato, cassar o mandato ou o cargo do servidor que aceitou a corrupção. Então, está lá escrito, não sou eu que estou dizendo. Já a prevaricação, que eu entendo que o Rodrigo Pacheco cometeu prevaricação quando não colocou em pauta o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, eu entendo, corrupção. Por que eu entendo? Diz não, o regimento interno do Senado é omisso nesse sentido. Por que o regimento é omisso? Porque o Código Penal é claro, doutor. O artigo 319 do Código Penal, deixar de praticar o ato, ou retardar sua prática, ou praticá-lo por interesse teu pessoal, não sei o quê, o servidor é punido com a pena X, isso é a prevaricação. Então não é preciso definir nada disso. Outra coisa que a gente tem que gravar e botar aqui na vez. Como é que um bandido chega e diz assim, quem ganha 6 mil reais é rico, paga 2.500 de aluguel e tem 4 mil. Rapaz, vai precisar aprender aritmética. Isso é horrível, um cara ficar dizendo heresias. Por isso que eu digo que esse cara está com a debilidade mental. Tem que ser submetido a uma interdição, artigo 747 do Código de Processo Civil, por incapacidade civil permanente, artigo 1767, número 1 do Código Civil. Agora veja o que o negócio é feio, senhores, porque enquanto a gente luta contra esses estados perigosos, o Irã, a Nicarágua, o Iraque, essas comunas como a Cuba, a Venezuela, a Nicarágua, a presidência do Brasil restabelece relações diplomáticas com Cuba, manda botar ajeitar o prédio da embaixada gastando dinheiro lá, quer também reativar a Nicarágua, a Argentina para dinheiro de 4 bi, a Argentina. Agora, aportam 2 navios de guerra com ogivas nucleares, na certa, que são navios iranianos, fazem uma festa lá em comemoração aos 120 anos de relações diplomáticas com o Brasil, mas não observam que tem um cara desse tamanho lá, que são os Estados Unidos, que não gostaram nem pouco. Tanto é verdade que ficou stand-by aquela história de dinheiro para a Amazônia brasileira. Enquanto isso, o Lula já andou cantando aí, o pessoal lá da Inglaterra, para mandar um dinheirinho também. Quer dizer, não dá para nada. Nada. Presidente ilegítimo, em que as redes sociais demonstram a cultura, a dignidade dele, entre aspas, e também o que diz o povo a respeito dele, é preciso ter um pouco de pulmão na cabeça para imaginar como é que o cara desse pode ser presidente do Brasil. Com esse desgoverno, que eu chamo mais de esculhambação do que desgoverno. E o pior não é isso aí, não. O pior ainda vem por aí, que olhe bem, o Comitê de Direitos Humanos da ONU pediu sobre a aceitação de 55 países de todas as culturas sobre a continuidade da ditadura que começou lá com o Somoza, lá na Nicarágua, e hoje é o sanguinário, o perverso Daniel Ortega,
todos os países, até de esquerda, repudiaram a atitude do ditador da Nicarágua, mas o Itamaraty brasileiro, com a orientação do, abre aspas, presidente, disse que o caso seria de diálogo. O único país do mundo que aceitou a Nicarágua foi o Brasil. Isso é ridículo, isso violenta a nossa índole de povo democrata. Agora vocês veem a diferença, porque o cidadão brasileiro, o homem que rompeu as cortinas da desgraça que tomava conta do país, desgraça que eu digo que começou quando, sabendo que o Zé Sarney não tinha legitimidade para ser presidente da República, foi empurrado na goela do povo brasileiro, que lutava por uma democracia. Quando democracia, sabe o que era? Era as nossas forças armadas do regime militar que garantiram a dignidade do Brasil e do povo brasileiro e foram abrindo mão até que João Batista de Oliveira Figueiredo, o último presidente do regime militar, recusou entregar a faixa ao Zé Sarney. Depois surgiu aquele negócio, coisa que eu comentei reservadamente e hoje eu estou vendo a história. História qual? Quando eu disse, arriscando tudo naquele tempo no rádio, dizendo que não era possível, que se lutou tanto para voltar à democracia e a própria Constituição não estabelecia a nomeação de um presidente da República sem uma eleição indireta. Foi o que aconteceu com o Zé Sarney. Zé Sarney foi imposto pelo regime, não, imposto pela vontade, abre aspas, soberana, do Ulisses Guimarães, Auro Soares de Morandade, não, Morandade foi, e outros mais. Por que isso? Porque estavam ávidos de democracia. Aí eu dizia assim, se Tancredo Neves não assumiu a presidência da República, se Zé Sarney não assumiu a presidência, como é que se legitima um cara que não foi eleito? Que o correto, eu dizia na época, seria a convocação das eleições indiretas, em 30 dias eleger o presidente para poder dar legitimidade ao presidente. Aí, eu digo, por que não foram no hospital antes do óbito do Tancredo para dar posse ao moribundo e ao Zé Sarney? Nada disso. Mas, ultimamente, eu assisti várias vezes que, na época, foram no hospital de base de Brasília, salvo engano, não sei se foi o hospital de base, pedir para retardar a publicação do óbito do Tancredo Neves, que eles queriam dar posse aos dois, ele como presidente e o Sarney como vice, posse ao defunto, para poder legitimar o Sarney, e houve a recusa do médico, dos médicos do hospital, da direção do hospital. Isso é o que foi divulgado agora, desses uns 3, 4 anos antes, há uns 3, 4 anos mais ou menos. Então, aquilo que eu dizia com medo, eu ouvi, eu dizia em taburos aí, off, eu dizia, paz, ele devia ter dado posse ao defunto antes de divulgar o óbito. Eu dizia, é muito melhor do que haver essa baderna inconstitucional. O certo é que o presidente Sarney, quando veio a Constituição Federal, porque a eleição só aconteceu muito depois, ele lutou com o toma lá da cá para poder continuar como presidente, até que foi eleito o Fernando Henrique Cardoso, depois o Collor de Mello. Um dos mais corruptos dos governos da lei foi o do Fernando Henrique Cardoso. Foi mais ou menos igual
aos dois governos do PT. Dois governos que eu digo, 8 anos do Lula, 6 anos da Dilma, porque ela não foi mais adiante, porque a roubalheira cessou com a cassação dela. Foi isso aí que aconteceu. Agora, é incrível você ouvir que o Lula dizendo foi absolvido de 26 processos. Mentira dele! Mentira! Ele não foi condenado em 3 porque não deu tempo de ser julgado. Mas 23 condenações e numa manobra inconstitucional ele foi liberado. Todo mundo sabe disso, que eu cansei de dizer. Gilmar Mendes tramando Lula merece um julgamento justo. Eu dizia, quer empurrar o Lula na garganta do povo brasileiro, na goela do povo brasileiro. Eu disse isso muitas vezes e repito agora. Senhores, é triste e lamentável que, mais uma vez eu repito, as Forças Armadas estão fracas, estão coniventes porque estão acatando essas coisas. Basta você comparar o que você ouve, basta comparar o que houve na Globo, na Jovem Pan, na Record, na Rede TV, no SBT, que as notícias são publicadas, umas para evitar que alguém possa criticar o governo do PT, o pessoal da esquerda, outros com ecletismo. A Jovem Pan difere uma coisinha porque ela critica. Agora, eu acho que é muito ridículo, é muito triste, é muito lamentável a gente ter que abrir o celular, entrar no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Telegram e todos os meios das redes sociais e nós assistimos a um, entre aspas, presidente dizendo tanta sandice, tanta heresia, tanta imoralidade psíquica. Porque até uma continha de aritmética, dizer que o cara que é 6 mil é rico, e o pior, tirando 2.500 ele fica com 4 mil, quer dizer, isso é ridículo para o Brasil. Quer dizer, nós temos o que aí? Nós temos, eu assisti até uma live, o cara foi bem sucinto, mas explicou na realidade a luta do PSDB para reassumir o governo. E tudo leva a crer que existe essa vontade, porque será que o ilustre e excelso ministro Alexandre de Moraes, que vem quebrando lanças, manchando a sua própria respeitabilidade, sendo criticado até por juristas, será que ele ainda não tem no sangue dele aquela condição de secretário do Geraldo Alckmin, que era do PSDB e por conveniência mudou, entre aspas, de partido para ser vice-presidente do Lula? Quer dizer, será que não existe essa vontade de deixar o Lula de fora, colocar o Geraldo Alckmin como presidente do Brasil e recuperar toda aquela coisa do Fernando Henrique Cardoso? Tudo isso eu ouvi. Senhores, eu não vou nem tocar em assunto de direito, a não ser falar para os nossos colegas advogados que sofrem muito com a interposição de recurso especial e recurso extraordinário. Nós temos hoje, você tem que fazer aquele cotejo analítico de jurisprudência, tem que fazer uma fundamentação muito grande para ser dividido em recurso especial, recurso extraordinário, mas saiu no ano passado, 2022, a emenda à Constituição chamada Emenda da Relevância. E eu estava até preparando o recurso especial, terminei agora, e eu quero dizer para os senhores, a gente morre de escrever,
por exigências para a interposição de recursos. Mas essa PEC da relevância aprovada deu redação ao artigo 3º, ao artigo 105, no seu parágrafo 3º da Constituição Federal, mostrando que quando o fato é relevante, não pode deixar de ser admitido o recurso especial. O que é admissão do recurso especial? Os artigos 1029 e 1030 do Código de Processo Civil dão atribuições ao presidente ou vice do Tribunal do Estado para deixar de receber ou receber o recurso especial, admitir ou não. Para você fazer o cara receber o recurso, admitir, dá um trabalho. Para você fazer a aplicação da súmula 7 do STJ e das súmulas 282 a 284 do STF, por analogia, que elas tratam mais de matéria criminal, você sofre muito. Sofre. Eles criaram que antigamente você bastava ver o conflito de jurisprudência, mas não é pouco, é pouco. Tem que fazer o cotejo analítico de jurisprudência. O que é isso? Você pega um acórdão do STJ, coloca aqui, coloca o acórdão que você vai recorrer do tribunal daqui, aí diz lá, esse acórdão aqui, o item 1 do acórdão tal, está em desacordo com o item 1 do acórdão, aí você vai fazer o cotejo de 1 por 1. Mas o pior não é isso. Esse cotejo analítico tem que ser feito por um pré-questionamento. Como é que se faz isso? Muita gente, até advogados, se enganam, fazem besteira, que quando é divulgado um acórdão, aí já sabe que o prazo de recurso especial é de 15 dias. Está lá, 15 dias. O tribunal só coloca que o acórdão foi julgado decorridos 15 dias úteis, artigo 219 do Código de Processo Civil, a partir da publicação. Cuidado, porque no crime não são contados só os dias úteis, não. Contado é tudo. Se o prazo começou sexta-feira, é sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Não importa isso, entendeu? É aducível ou não. Se o prazo começou numa sexta-feira, você conta sexta, segunda, terça, quarta, quinta. Sexta, a segunda, terça, se não tiver feriado é dia santo. Só dias úteis, artigo 219 do Código de Processo Civil, e que não modifica o artigo 798 do Código de Processo Penal, 798 que trata dos prazos do crime. Para apelar 5 dias, para embargo de declaração só 2 dias. Então, quando o acórdão cível é divulgado, você tem 5 dias para entrar com embargo de declaração para mostrar, através das omissões, contradições e contrariedade, com cotejo analítico de jurisprudência, tentar convencer o presidente ou o vice-presidente do tribunal a admitir o recurso especial. Aí depois que você interpuser o recurso de embargo de declaração, se improvidos, você aí tem que entrar com o recurso especial em 15 dias. Quer dizer, porque em juízo comum, quando o juiz profere o despacho, que publica, dá logo o dia final para recorrer. O tribunal não dá. Quem deve contar é o advogado. Então, essa emenda constitucional da relevância facilitou muito, porque o recurso que eu estava fazendo é que o cara passou 9 dias para que fosse trocada uma máquina de lavar roupa, entendeu? O cara muito idoso, mais de 80. Aí, ele precisou estar um BO para a vendedora ingressar, poder trocar o objeto. Você veja que nós temos os artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.
os fornecedores sempre alegam, não, a culpa é do fabricante, não tem nada a ver. Artigo 14. Mas o 18 diz lá que a loja revendedora é solidária com a obrigação de indenizar o consumidor. Se o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor já começa dizendo: este Código é de defesa e proteção do consumidor, passando a relação de consumo ser matéria de ordem pública, o que é que dizem os outros? Aí vem o juiz assim: um mero aborrecimento. Vou já com essa palavra bem, né? Aborrecimento. Um mero aborrecimento. Meu amigo, aborrecimento de 9 dias. Na pandemia, o vai e vem, pedir para trocar uma máquina de lavar roupa, um homem com mais de 80. Aí registra um BO para poder ser feita a troca, artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1º do CDC, Código de Defesa do Consumidor. É lógico que todos os tribunais fazem dizer: se o objeto do consumo for defeituoso e a troca for demorada, está a prática de danos morais ao consumidor. Puxa vida, o STJ tem 1000 decisões na sua parte eletrônica, todas elas dizendo que a proteção do consumidor é absoluta, tal. Então, existe uma relevância. Nós temos aí o quê? Contradições, contrariedade e omissões. 1 e 2 do artigo 22. O parágrafo do artigo 22 manda o juiz observar com fidelidade o artigo 489, parágrafo 2º, parágrafo 1º. Parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O que é isso? É a regulamentação lá, aquele artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Toda decisão tem que ser fundamentada. Aí tem que ser administrativa. Aí, o juiz dizer, se foi um aborrecimento, não. Se o próprio Código de Processo Civil, no inciso 2º, diz que é omissão, quando o juiz não fundamenta a sua decisão, está na cara que essa palavrinha aí não tem cabimento. Porque ninguém pode definir os danos morais que constituem coisa absolutamente personalíssima. Só eu sei o que eu sofri. Não é o seu fulano vai dizer, não, doutor, não sofreu dano moral. Quem é que não sabe o que sofreu? Então eu entendo o seguinte: o juiz, com a devida vênia, deve colocar-se na condição de autor da ação e de réu. Réu é também aplicado no processo civil. Então eu sou autor, sou consumidor. Eu fui 10 vezes à loja para trocar uma máquina e a loja me apurriando, eu trocava e eu passei mal, passei dor de cabeça, mal-estar. Aí veio o fulano, você sofreu só aborrecimento? Pode um negócio desse. Ninguém pode invadir o sentimento de ninguém para dizer que o cara não sentiu um constrangimento moral. Aí então você, para fazer o recurso especial, depois do juízo de admissibilidade, que primeiro pré-questionamento, que é por embargo de declaração, negado provimento, aí você vai para o juízo de admissibilidade, que é uma petição dirigida ao presidente ou vice do tribunal, e nele você demonstra cabalmente que houve um erro no julgamento da turma da Câmara Civil, houve isso, tal, negativa de vigência, tudo de acordo com o que está lá no artigo 105, inciso 3º, alíneas A e C da Constituição, e agora com o direito de mostrar a relevância, e é muito relevante você examinar em última instância, Superior Tribunal de Justiça, por ser matéria infraconstitucional, que o consumidor é idoso com mais de 80 anos e que a matéria de consumo é uma matéria relevante. Obrigado a vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Parabéns para todas as mulheres. E orações para as mães que estão doentes, orações para as nossas mães que estão lá no céu. Nós, que eu digo eu, e as pessoas que estão
com suas mães já naquelas alturas. Eu vou terminar só dizendo para vocês o meu soneto para minha mãe, quando ela foi embora, anos depois. Aquelas mãos que apertei, hoje são mãos de saudade. As mãos a quem dediquei carinho e amor de verdade. Todas mãos são iguais, no amor e no sofrimento, ou claras como cristais, ou toscas sem sentimento. Mas prefiro mãos bonitas, as mãos espirituais, de amor e paz infinitas, mãos de minha mãe tão puras, na terra restos mortais, mas vivas lá nas alturas. Obrigado. Meu zap é este, 85 é o DDD 999-453883. Até amanhã, pessoal.